A paz de Cristo, queridos, é com grande satisfação que nós estamos mais uma vez aqui para trazermos aos alunos e professores subsídios para a sua aula de domingo. Nós estamos agora com a lição de número 6, o Tribunal de Cristo e os Galardões. Lembrando, né, que neste trimestre nós estamos estudando a escatologia bíblica, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estão assistindo, compartilhando nossos vídeos. Muitos irmãos têm comentado, mandado e-mails e, na medida do possível, eu estou respondendo. Cresceu muito o número de irmãos que estão mandando e-mails. Eu tenho tentado responder a todos. Se eu ainda não respondi a você, aguarda aí que eu vou chegar lá. Lição de número 6, o Tribunal de Cristo e os Galardões. O texto áureo desta lição bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A verdade prática diz o seguinte: todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba sua recompensa. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15. Então nós vamos trazer alguns detalhes que não tem na lição, que vão ser de grande ajuda para você elaborar a sua aula. Aqui não é uma aula, né? Até alguns irmãos têm pedido para nós aumentarmos o tempo dos vídeos, né? Nós estamos pensando mais para frente, mas por enquanto aqui não é uma aula, né? É uma pré-aula, são apenas dicas para que você elabore a sua aula. Então nós vamos dar algumas dicas e no final da aula nós vamos analisar o texto bíblico. Só poderíamos começar com a pergunta: o que é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo é um local de recompensa, onde os santos que viveram e ressuscitaram na ocasião do arrebatamento da igreja, depois de serem recebidos na glória de Deus, terão suas obras transformadas em compensação, em forma de galardões, moedas da eternidade. Esta é uma definição que está na Bíblia Revelada Ômega. Então, todas as nossas obras aqui na Terra, elas serão transformadas em galardões. E o que são esses galardões? São moedas da eternidade. São valores espirituais no reino de Deus. Por exemplo, quando você tem uma moeda, você está aqui no Brasil, né, o real, e você vai para outro país, o real já não tem valor. Você precisa trocar a moeda para utilizar a moeda daquele país, seja dólar, seja libra, porque a moeda dali do Brasil não vale lá. É a mesma coisa, né? As obras que você faz aqui, elas não têm valor lá no céu, né? Lá no reino de Deus. Então, há uma compensação, há uma troca em valores espirituais. Por isso que é muito difícil de nós definirmos o que serão essas coroas. Tem muita gente que pensa que é literal, o que serão esses galardões, né? São valores espirituais no reino de Deus. Isto é o que é o Tribunal de Cristo. Agora, uma outra pergunta: o que não é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo não é o juízo final, conhecido como trono branco, que acontecerá no final do milênio, conforme está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. O tribunal de Cristo também não é o julgamento dos ímpios, pois será no final do juízo. Não é julgamento para a salvação, porque todos os que estão ali
já são salvos. Então é muito importante que você, professor e aluno, não confunda o tribunal de Cristo com o juízo final. Este é um detalhe muitíssimo importante. Por quê? Porque entre o tribunal de Cristo e o trono branco, ou juízo final, como você queira chamar, haverá um período, um intervalo de 1007 anos. O tribunal de Cristo ele acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, ela passará por este tribunal. Enquanto isto, na terra, se cumprirá a última semana da profecia de Daniel, da semana profética de Daniel. O que é esta última semana? Uma semana profética, você sabe muito bem que são 7 anos. Se você não estudou isso, eu recomendo que você veja a aula de número 4, onde nós falamos das 70 semanas de Daniel. Então, assim que a igreja for arrebatada, começa uma contagem de 7 anos, que é o cumprimento da 70ª semana. Ao final dos 7 anos, o que acontece? Cristo volta à Terra para estabelecer o reino milenar. Somente depois do milênio acontecerá o juízo final, ou trono branco, e somente ímpios estarão lá. Todos que estarão no juízo final já estão condenados, e ali o justo juiz mostrará os porquês, porque esse juiz é justo, ele mostrará o porquê que essas pessoas já estão condenadas. Então é muito importante, não pode confundir o tribunal de Cristo com o juízo final. Bem, o que é o tribunal na Bíblia? Primeiramente, vamos à definição da palavra tribunal. A palavra grega, que é traduzida para nós por tribunal, é bema. O que é bema? Bema era o assento do juiz das competições esportivas. Era uma plataforma elevada onde os atletas vitoriosos se colocavam para receber suas coroas, como nos Jogos Olímpicos. É muito importante que você saiba, professor, que naqueles dias, nos dias que Paulo escreve, os gregos já tinham os Jogos Olímpicos. Então, o vencedor ele recebia uma coroa. E como era essa coroa? Era uma coroa de louros, era uma coroa feita de ramos. E ela era colocada na cabeça do vitorioso. Em um caráter forense, ou seja, em um caráter judicial, era o local onde um magistrado se sentava para julgar um réu. A palavra bema também aparece no juízo, quando Jesus foi julgado. Essa palavra era usada para se referir a um julgamento como o de Jesus perante Pilatos. Você pode conferir isto em Mateus 27, 19 e também em João 19, verso 13. Qual a finalidade do tribunal de Cristo? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Qual a finalidade? Já que não é para salvação, porque todos já estão salvos que estão ali. A finalidade, a primeira será coroar aqueles que suas obras passaram pelo teste do fogo, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Também estabelecer a hierarquia de serviço no reino de Deus, conforme Apocalipse 22, versos 3 a 5. E você pode conferir lá que diz assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, verso 3 que eu estou lendo. Porque alguém pode dizer, mas nós vamos servir lá no céu também, no reino de Deus? Vamos servir conforme está em Apocalipse 22, verso 3. Se você pular para o verso 5, diz assim: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão
para todo o sempre. É importante que você saiba que a salvação ela é pela graça, mas o reino é por obras. Vou repetir isso, porque isto pode ser novo aos ouvidos de muita gente. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas o reino é por obras. Vemos isto de maneira clara nos ensinos de Jesus. A vida eterna, ou seja, a salvação, só pode ser conquistada por sua graça mediante a fé. Mas tanto a entrada no reino milenar quanto a hierarquia no reino eterno estão ligadas às obras, conforme você pode ver em Mateus capítulo 25, ali na parábola dos talentos e também no julgamento das nações. Ali se refere a reino. Não quero fazer aqui uma comparação porque seria ilógica, mas apenas uma analogia para você entender o tribunal de Cristo. Porque vai surgir muitas perguntas assim, se não é para a salvação, por que todos terão que participar deste julgamento? Eu quero comparar, fazer uma analogia sem medir as proporções entre o tribunal de Cristo e a festa do Oscar. Todo mundo que vai para o Oscar, ninguém está ali na festa para ser zombado, para ser envergonhado ou insultado. São todos personalidades privilegiadas que estão participando daquela festa. Muitos são homenageados, recebem um pequeno Oscar, um buquê de flores, um beijo, um abraço, mas nem todos recebem o prêmio máximo, que é a estatueta do Oscar. Haverá, portanto, alguns frustrados, outros honrados, mas todos estão felizes por estarem ali, mesmo que os níveis de satisfação e alegria não sejam iguais para todos. Então, sem querer medir as proporções entre a festa do Oscar e o Tribunal de Cristo, essa é uma analogia muito válida para você levar para a sua classe e fazer com que os alunos entendam de maneira mais clara a questão do Tribunal de Cristo, que não é para a salvação, também não é para a condenação, julgamento de obras. No Tribunal de Cristo receberemos as coroas. E agora eu vou elencar aqui para nós 5 coroas que estarão à disposição dos salvos, que foram fiéis, né, que fizeram por merecer, que fizeram obras para alcançá-las. 5 coroas. A primeira delas, a coroa da vida, depois a coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa de alegria ou gozo, e a coroa de glória. E aí você pode tomar as referências, né, estudar esses textos que eu citarei e levar para a sua classe. A primeira delas, a coroa da vida, você vai encontrar em Tiago, capítulo 1, verso 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Também você vai encontrar a coroa da vida em Apocalipse 2, verso 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então você, professor, toma esses 2 textos que falam a respeito da coroa da vida, explora o contexto deles, o que eu não posso fazer aqui devido ao tempo, e você pode levar para a sua classe para você falar sobre a coroa da vida. A segunda coroa que eu quero elencar aqui é a coroa incorruptível. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, quando Paulo diz:
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. A palavra grega para incorruptível aqui é apatartos, e ela quer dizer não sujeito à corrupção ou à decadência, imperecível ou imortal. Então, não é como aquela coroa que Paulo conhecia dos Jogos Olímpicos, onde era um ramo que em poucos dias ele já não servia para mais nada. A coroa que o salvo que receberá é uma coroa incorruptível, que ela não pode sofrer decadência, ela não pode perecer. Outra coroa, a coroa da justiça. Você vai encontrar isto em 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, quando Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, a coroa da justiça é o prêmio pelas obras de beneficência e socorro pelas injustiças sofridas no mundo. Todos aqueles que praticaram essas obras receberão esta coroa, a coroa da justiça. A quarta coroa que eu quero falar aqui é a coroa da alegria ou coroa de gozo. Depende da versão que você está usando. Eu estou usando aqui, no caso, a Almeida atualizada. 1 Tessalonicenses 2:9 diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Então aqui fala da coroa da alegria, que é o prêmio pelo serviço de consolação que os obreiros que prestaram esse serviço receberão esta coroa de gozo ou coroa de alegria. A última, a coroa de glória. Esta para os pastores, para os líderes. Quando eu falo de pastores, não estou referindo a título eclesiástico, mas estou me referindo àqueles que cuidam de ovelhas, que dão a vida pelo rebanho. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 2 a 4, diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Este é o prêmio pelo serviço prestado a Deus. Muitas pessoas se dedicam a sua vida na obra do Senhor, pelo rebanho de Cristo. Esses receberão a coroa de glória, conforme Pedro escreveu aqui. É muito importante, amados, que nós tenhamos uma vida produtiva no reino de Deus. Então, muitos hoje se convertem, passam por um discipulado, batizam, recebem o batismo com o Espírito Santo e depois estão estagnados na inércia, apenas esperando a volta de Cristo. Mas não estão produzindo nada para que possam alcançar os galardões, para que possam alcançar as coroas. Então todos nós compareceremos nesse tribunal, no tribunal de Cristo, né? E o que nós teremos para apresentar lá? Então é importante que nós levemos para os nossos alunos que a vida cristã ela deve ser uma vida produtiva. Nós necessitamos produzir para o reino de Deus, para que nós ocupemos, né, lugar de governo no reino de Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas o reino ele é por obras. Então nós temos que ter as obras, porque as obras evidenciam que nós somos salvos. E nós temos que ter o que apresentar ao nosso Senhor
neste dia. Sendo assim, nós podemos olhar o texto bíblico que está na lição, 1 Coríntios 3, versos 11 a 15, quando Paulo diz assim, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós vemos hoje muitos movimentos que não têm esse fundamento. Então começa a se construir o edifício, mas não tem um fundamento alicerçado, né? Que é Cristo. Então não se pode colocar outro fundamento que não seja a pedra angular, que é Cristo. Ele diz mais no 12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício, ele pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de pedras preciosas, mas também pode ser de madeira, feno e palha. Agora no 13, ele afirma que a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então o que o nosso Senhor vai fazer? Ele vai tomar todas as nossas obras e vai colocar no fogo aceso. Né? Ele vai colocar no fogo. E depois que passar pelo fogo, ele tira de volta. E aí o que vai sobrar? Porque se naquilo que ele colocou tinha palha, tinha feno, que é capim, né? Tinha madeira, o que vai acontecer? Vai se queimar. Mas se tinha ali ouro, pedras preciosas, prata, né? Ali então será aprovada a obra destes. No 14, Paulo diz assim, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Então você pode ver que o galardão não é para todos, né? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E no 15, ele encerra esta parte dizendo, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então você pode ver que todos que estão ali estão salvos, todavia como pelo fogo. Para nós encerrarmos, concluirmos essa lição, a pergunta que eu deixo é, qual será a nossa situação neste tribunal? O que receberemos? Qual a recompensa? A pergunta que eu faço para hoje, o que estamos edificando sobre o fundamento que é Cristo? Ouro? Prata? Pedras preciosas? Ou madeira, feno e palha? Às vezes, nos tornamos tão frios em relação às nossas responsabilidades como embaixadores do reino, que esquecemos que nossas obras serão provadas pelo fogo. Somos tão frios no nosso serviço hoje que nós nos esquecemos que um dia essas obras serão provadas no fogo. Leve isso para a sua classe, medite nisso. Ore por nós necessitamos da oração de todos. Você que gosta de assistir às nossas pré-aulas, inscreva-se neste canal, divulgue para seus amigos, para seus irmãos. Se você tem na sua cidade classe de juvenis, nós temos aqui o professor Juninho, que utiliza a revista de juvenis, né, e faz as suas pré-aulas. Eu deixo sempre na descrição o link do canal dele. Né? Se você quiser nos adicionar no Facebook, também eu deixo o link ali. Se você deseja pedir esses slides que eu fiz aqui para me basear para a aula, para utilizar na sua classe, também você pode pedir no e-mail que eu deixo abaixo. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha lhe guardar e lhe dar sabedoria para você executar na sua classe.